Vamos lá. Cecil Mears falou que o casamento é um triângulo de 3 pontas contendo Deus, o homem e a mulher. E eu rodei quase 700 quilômetros no mês de dezembro para ministrar para casais lá na cidade do Rio Grande, que é a penúltima cidade do Brasil. Depois vem o Chuí, aí já vem o Uruguai. E o pastor que me antecedeu lá, ele disse que o casamento é um triângulo, só que é Deus lá em cima, homem e mulher em cada ponta. Então, na medida que os dois vão subindo em direção a Deus, eles vão se aproximando um do outro. Isso é lindo demais. Por quê, irmãos? Porque antigamente, um casamento que tinha Jesus não divorciava. Um casamento que tinha Jesus não separava. Hoje não, hoje separa. E eu fico grilado com isso. Eu fico pensando, por que tem Jesus, mas separa? E a resposta veio para mim hoje. O casamento que não separa não é aquele que tem Jesus, é aquele que Jesus tem. Então tem casamento que tem Jesus, mas Jesus não tem aquele casamento, não foi entregue para Jesus. E todo aquele que entrega o seu casamento para o diabo, acaba entregando o seu divórcio para Jesus. Então essa é a diferença. Então hoje nós vamos estar ministrando sobre essa temática. Eu gostaria que você falasse bem forte, criando raízes no 3. 1, 2, 3. Mais uma vez. Só as mulheres. Os homens humilhando agora. Isso aí. Pastor, o que as raízes representam? O que as raízes representam? As raízes representam a estrutura, o fundamento e a base. Um casamento, uma casa sem fundamento, sem estrutura, sem base, ele até funciona, mas não flui por muito tempo. Para que servem as raízes? As raízes servem como um meio de fixação no solo, ou seja, estabilidade. Uma árvore sem raízes, ela sobrevive, ela continua em pé, mas não tem estabilidade. Se der um vento forte, ou se alguém bater nela com força, ela acaba caindo. Então, o que o diabo quer é provocar instabilidade no casal. Que tipo de instabilidade? Instabilidade na sua intimidade, ou seja, na sexualidade, instabilidade emocional e instabilidade financeira. Por quê? É esse tripé que sustenta o divórcio. Os 3 maiores causadores de divórcio disfunção relacional, ou seja, a incompatibilidade, crise na intimidade e crise financeira. Esses 3 são os que mais promovem ruptura relacional ou divórcio. Para que servem as raízes? Número 2, servem como órgão absorvente de água, ou seja, como canal. O que o diabo quer, irmãos, no casamento? O entupir o canal que sustenta a família. O que sustenta uma família? O casal. O casal não são os filhos, é o casal. Se o casal estiver unido, se o casal estiver caminhando para o mesmo lugar, para o mesmo propósito, debaixo das diretrizes bíblicas, ainda que esse casal enfrente crise com os filhos, esse casamento continua frutificando, porque tem raízes, porque absorve aquilo que precisa, a água, que é representada pela palavra de Deus. Quem está entendendo aqui, diga eu. Então, irmãos, o fato de uma raiz não aparecer, faz com que nós não demos a ela o valor que ela merece, ou seja, o valor devido. Por que que o que separa um casamento não é aquilo que aparece, é aquilo que não aparece. Quantas vezes a gente ficou surpreso
com um casamento ou com um casal que a gente olhava e dizia, mas como que separou? Mas como que divorciou? Parecia um casal tão bonito, parecia um casal tão unido, parecia um casal tão perfeito. Como que aquele irmão foi fazer isso? Como que aquela irmã foi ter essa atitude? Por quê? Porque ninguém via aquilo que estava escondido, que era as raízes. Ou seja, nessa era da internet, nessa era da exposição, dá-se muito valor às aparências, dá-se muito valor ao Photoshop, dá-se muito valor à selfie, às fotos, os vídeos. Ou seja, dá-se muito valor, muita ênfase ao status. Mas como está o extrato? Pastor, o que é o status? O status? O status é você andar com um cheque ouro na mão. Isso é um status. Mas se esse cheque ouro não tiver um extrato, ou seja, se você estiver usando o limite do seu cheque ouro, o seu extrato está comprometido. O que é extrato? O que é o extrato de tomate, irmãos? É a essência do tomate. Extrato é aquilo que não é a aparência, é aquilo que as pessoas não veem. As pessoas hoje estão mais preocupadas com o seu status, com o status do Facebook, do que com o seu extrato, de como está de fato a credibilidade do seu relacionamento. É isso que eu queria introduzir para você. E agora eu quero te convidar a abrir num texto bíblico que encontra-se lá em Jeremias. Jeremias capítulo 17, versículos 7 e 8. Criando raízes. Relacionamento com base. Relacionamento com fundamento. Relacionamento com profundidade. Jeremias capítulo 17, versículos 7 e 8, eu vou estar lendo e já dissertando para você. Jeremias capítulo 17, versículos 7 e 8. Lembrando você que a gente está filmando essa mensagem, depois vai estar no canal da igreja, para você compartilhar com casais que vocês acham que precisam. Quem achou, diga eu. Diz assim, bendito o varão. Diga comigo assim, bendito o casal. Porque quando fala de varão, quando fala de mim, está falando da Márcia. Quando fala da Márcia, está falando de mim, porque nós somos uma só carne, uma só pessoa. Então, bendito o Jean e a Márcia, que confiam no Senhor, ou seja, a confiança no Deus do céu vai fazer o casal criar raízes na terra. Amém? Amém, gente? Então, bendito o casal que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Casal que possui raízes, age na esperança de um dia colher os seus frutos. Então, veja só, primeira palavra, esperança, ou confiança, e depois esperança. Ninguém espera em quem não confia. Ninguém espera em quem não confia. Versículo 8, porque ele, diga comigo, o casal, será como a árvore plantada junto às águas. Então a saúde da árvore depende do que ela mantém por perto. Olha aqui para mim, o casal que confia e espera no Senhor é semelhante, ou é como a árvore plantada junto a ribeiro, ou seja, uma árvore plantada próximo de águas, uma árvore plantada que está perto das águas. Ei, olha aqui para minha gravata, o que você tem mantido perto do seu casamento? Que tipo de pessoa você tem mantido perto de você? Isto vai alterar o teu resultado, o resultado da tua saúde relacional. Uma árvore perto das águas é mais saudável. Que tipo de pessoa você tem mantido por perto?
Pessoas que regam, pessoas que são águas na sua vida, ou pessoas que castram, que abortam os teus sonhos. Foi falado aqui de sonhos, não foi? Foi falado aqui de projetos, não foi? Agora, dependendo do tipo de pessoas que a Edna e o Regi andarem, o Gibran e a Rossana andarem, esse tipo de pessoa vai sufocar esta semente. Olha o que diz a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 13. Paulo disse: eu plantei, mas eu tive alguém por perto, chamado Apolo, que regou. As pessoas que têm andado contigo têm regado os teus sonhos? Os casais que têm frequentado a tua casa têm regado os teus sonhos? As pessoas que você tem ido na casa têm regado esses sonhos? Têm ajudado seu casamento? Responda para você. O texto continua dizendo, vou ler desde o começo do 8. Porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Então as raízes precisam ser direcionadas para o lugar certo. Ou seja, um lugar de provisão. Para onde você está direcionando as suas raízes? Para onde você está direcionando as suas bases? Você, que eu digo, você casal. Para onde você está direcionando? Seus fundamentos. Que estende as raízes para o ribeiro. Então, querido, fuja de lugares que não te acrescentam. Fuja de casas que não acrescentam nada para você. E o texto segue dizendo: e não receia quando vem o calor. Uma árvore, diga um casamento, enraizado não tem medo do calor, não tem medo do desafio, não tem medo da fase difícil, não tem medo do verão, época de queimadas, não tem medo, porque ele está plantado junto às águas, raízes estão enraizadas próximas de ribeiros. Então, não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. Uma árvore, diga, o casamento, enraizado, meu irmão, não muda de aparência facilmente, não muda de folha facilmente. Aqui está falando do quê? De folha, a folha continua verde. Sabe aquele casal que você olha que eles estão cronologicamente mais velhos, mas você olha e parece que eles estão aparentemente mais saudáveis? Eles estão cronologicamente mais desgastados, mas emocionalmente mais saudáveis. É isso que a Bíblia está dizendo. Uma árvore com raízes plantadas junto das águas, que corre em direção do ribeiro, é uma árvore que a sua aparência é legal, as suas folhas são legais. Pastor, para que serve a folha numa árvore? São as folhas que absorvem a fotossíntese. São as folhas que absorvem a energia que vem do sol. E a Bíblia diz no Salmo 84:11 que Deus é um sol. São as folhas. São as folhas, aquilo que absorve a energia de Deus, não cai, meu irmão, porque tem raízes, tem estrutura, enfrenta o calor, enfrenta o vento, enfrenta a tempestade, enfrenta as adversidades, mas continua bonito, continua belo, continua viçoso. Quem está entendendo aqui, diga eu. Obrigado, Jesus, por esta palavra. Mas o texto continua dizendo aqui, meu irmão: e no ano da sequidão, diga comigo, o ano da sequidão. Quem não enfrenta um ano da sequidão? Quem não enfrenta um tempo de sequidão? Quem não enfrenta um tempo de desafios? Tem vezes que a gente ouve pessoas dizendo assim: eu queria que um ano tal fosse apagado da minha vida. Eu queria que o ano de 2019 fosse apagado da minha vida. Eu, pastor Jean. Aconteceram coisas que, na maioria das vezes, não foram boas.
E aí, irmão, o problema é que quando a gente fala isso, que eu falei, eu queria que o ano 2019 fosse apagado da minha vida. A gente está pensando em coisas boas ou ruins? Hã? Quando é que essa igreja inaugurou aqui? Que ano? Então não pode ser apagado da minha vida. Eu não posso botar tudo num pacote. E não existe um ano que foi totalmente ruim, gente. Alguma coisa boa aconteça, e a Bíblia diz que eu preciso trazer à memória aquilo que me dá esperança. Aconteceram coisas ruins? Aconteceram, mas talvez foram essas coisas ruins que me prepararam para as coisas boas que Deus trouxe sobre a minha vida, que me deu mais humildade, que me deu mais sentimento, que me deu mais dependência de Deus. Aleluia, glória a Jesus. Então, irmão, uma árvore, diga comigo, casamento enraizado suporta a fase da sequidão, aquela fase que a gente olha para a mulher e pensa que não a ama mais, aquela fase que a mulher olha para o marido e pensa que não o ama mais, aquela fase da sequidão, ou pior de tudo, aquela fase que o cônjuge olha para o outro e pensa que ele não o ama mais, que ainda é pior, eu acho. Então ela não receia quando vem um calor, mas a sua folha continua verde, e no ano de sequidão não se fadiga. Uma árvore de comigo, casamento, enraizado, vence a canseira, vence o cansaço. Quem não cansa, irmão? A Bíblia diz em João capítulo 4 que Jesus, ele estava cansado e sentou-se junto à fonte. Então, irmão, qual é o problema? Qual é o problema? É estar cansado? Não, irmão, é onde você se assenta quando você está cansado. Talvez quando a gente está cansado, a gente se assenta na roda de escarnecedores. Talvez quando a gente está cansado, a gente se assenta na roda de derrotados. Talvez quando a gente está cansado, a gente se assenta na roda de pessoas que não têm sonhos, de pessoas que não têm uma palavra que mude a nossa realidade, que nos incentive. Então, quando você estiver cansado, irmão, faça um favor a você mesmo, sente-se próximo da fonte. Amém? Glória a Deus. Quando você estiver cansado, meu irmão, corra para Jesus. Ele disse em Mateus 11:28, vinde a mim, vós que já estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados. Talvez você esteja cansado da vida que você leva, talvez você já esteja cansado das estratégias que você tem usado, talvez você esteja cansado de tentar com as suas forças. Corra para Jesus, meu irmão. Coloque seu casamento debaixo do seu joelho. Fica muito mais leve, o fardo fica leve e suave. E para encerrar aqui, diz assim, ó, nem deixa de dar fruto. Uma árvore, ou seja, um casamento enraizado, é frutífero, produz resultados. Produz resultados. Em outras palavras, produz realização de sonhos. Foi nesse período, irmão, que eu queria arriscar da minha vida, que eu escrevi o meu livro, Lidere-se. Foi nesse período que eu entendi o quanto é necessário eu ter controle das minhas emoções, o quanto é necessário eu viver no Espírito, o quanto é necessário eu confiar em Deus, eu depender mais de Deus. Foi justamente nesse período, que é o que Jonas fala no capítulo 2, versículo 2, na angústia eu clamei ao Senhor. Talvez se Jonas não estivesse angustiado, ele confiaria nele mesmo, na sua experiência, na sua estratégia, na sua força, na sua sabedoria, no seu recurso. Diga comigo, criando raízes. Diga aí para o seu marido, para sua marida, ou melhor, para sua esposa, diga assim, nós daremos resultado. Deixa eu falar para vocês sobre, pastor, e quando não há raízes? Aí é um problema. A Bíblia fala em Lucas, capítulo 8, versículo 13, a parábola do semeador, que Jesus, ele saiu semeando algumas sementes, e era a mesma semente, do mesmo saco, com a mesma qualidade.
Mas só que essas sementes, algumas germinaram, outras secaram, outras foram comidas pelas aves dos céus e outras geraram frutos. Pastor, se era a mesma semente, da mesma qualidade, por que os resultados foram diferentes? Porque a terra era diferente. Que tipo de terra você tem sido? Uma terra que viabiliza o crescimento das raízes? Ou uma terra seca, que mata as raízes, que mata as sementes? Você recebe a mesma semente aqui, ó, a mesma palavra. Semente na Bíblia fala de palavra. Você recebe a mesma semente que outros recebem. Por que há resultados diferentes? Olha o que diz Lucas no capítulo 8, versículo 13. Ouvindo a palavra, esse tipo de terra, né? Ouvindo a palavra, recebem com alegria, mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo. E no tempo da tentação, se desviam. Já conheceu alguém assim? Recebe facinho. Então esta qualidade de terra, pastor, isso está falando de quem? Quem é a terra? Irmão, você foi feito de onde? Do quê? Gênesis 2:7. Do pó da terra. Está falando da gente, de mim, de você. Olha só, esta qualidade de terra aqui, ou seja, essa qualidade de casamento ruim, neutraliza o propósito da boa semente, ou seja, da palavra, impedindo consequentemente o crescimento das raízes. Está falando, esse tipo de terra, é que tipo de gente? Os empolgados, olha só, recebe com alegria, são os empolgados, se empolga, recebem a palavra, ou seja, a semente com alegria, mas não dão continuidade, não continuam regando essa palavra, não continuam cuidando dessa semente, que é a palavra, não tem resiliência, ou seja, não tem resistência para ceder às tentações. Pastor, eu não consigo, porque eu sou tentado. Todo mundo é tentado, irmão. Todo homem é tentado. Ou ele é tentado por uma mulher ou por outro homem. Mas todo homem é tentado. Ou ele é tentado por uma Ricardinha ou por um Ricardão, mas é tentado. Que tipo de terra eu tenho sido, gente? O que eu tenho feito com as sementes que eu tenho recebido? O que eu tenho feito das promessas que Deus tem liberado sobre a minha vida? A mesma semente, a mesma palavra, a mesma pregação, a mesma profecia. Por que os resultados têm sido diferentes? Porque não tem raiz. Oséias capítulo 9, versículo 16, fala que secou-se a raiz, não dará fruto. Por que é importante um casamento ter raiz? Porque o fruto depende da raiz. O fruto depende dessa semente transformar-se primeiro em raiz. Primeiro cresce para baixo e depois para cima. Quando a raiz perde a vida, a árvore vira só uma decoração. Ou seja, o casamento vira uma fachada. O casamento que era para ser uma árvore vira só um toco de amarra-bode. Não permita que o seu casamento seja de fachada, seja uma fachada. Não permita que o seu casamento viva de aparência. Se preocupe com isso. Pastor, qual é a solução? Separar? Não. A solução é se redesenhar. A solução é você absorver essa palavra, rema, que está sendo liberada para a sua vida nessa noite. Quem congrega comigo há mais de 10 anos nunca me ouviu pregar essa mensagem, nunca me ouviu falar dessas coisas. É a primeira vez. Eu preparei exclusivamente para a sua vida. Amém? Então diga aí para o seu cônjuge: nós não seremos raízes secas. Permita-me falar sobre raízes erradas. Eu estava lendo sobre raízes. A Márcia disse que a Kátia quebrou tudo no culto das mulheres, falando sobre o bambu chinês, né? Bambu chinês. E eu até me senti tentado a copiar algumas coisas dela, do Regi,
Maico. Mas eu estava estudando sobre raízes, e tem um tipo de raiz que talvez você nunca ouviu falar, que eu vou falar aqui, que são as raízes aéreas. São as raízes que não descem para baixo. Ou seja, deixa eu usar esse pleonasmo aqui só para você me entender. Não desce para baixo, ela sobe para cima. É aquela raiz, irmão, que ela não quer desaparecer, ela quer se aparecer. Aquela raiz que quer ficar pública. Sabe aquele casal que está tendo o pessoal passa e diz: ô, vamos para o quarto. Sabe aquela intimidade exposta? Desconfie, irmão, de todo casal que é muito meladinho na frente dos outros. Desconfie do casal que é na frente, aquelas raízes expostas. Irmão, intimidade exposta é pornografia. Intimidade ficou para ficar no oculto, para ficar às escondidas. E aqui, eu estudei sobre isso. Essas raízes aéreas, elas ficam acima do solo, como já falei, gostam de aparecer. E tem um tipo de raiz, que é a raiz chamada raiz estranguladora. Que tipo de raiz é esta, pastor? Ela cresce e ela abraça o vegetal e acaba matando o vegetal, porque ela sufoca esse vegetal. Isto aponta para a relação sufocante, relação tóxica. Aquela relação que busca controlar o outro, manipular o outro. Acredite, tem casamentos que não dão certo, que não dão certo. Porque às vezes um dos cônjuges, ou piora, quando os dois, é esse tipo de raiz estranguladora. Raiz que ao invés de desaparecer e crescer para baixo, cresce para cima. E acaba se agarrando a alguém que tem vida e acaba estrangulando a outra pessoa, acaba sufocando a outra pessoa. Eu falei ontem lá em Criciúma que as últimas 2 letras da palavra, do verbo casar, é ar. Então casamento não pode ter individualismo. Amém? Amém? Casamento não pode ter individualismo, mas precisa ter individualidade. Empatia é eu saber que ela é ela, não é eu. E ela não tem que ser eu não posso criar um cônjuge à minha imagem e semelhança. Isso não é amor. Isso não é amor, irmãos, isso é paixão. Outro tipo de semente, a semente sugadora, é outro tipo de raiz, a raiz aérea, a raiz que aparece, a raiz sugadora. Ela, por ser uma raiz parasita, ela necessita de uma planta hospedeira. E esta raiz, ela adentra na planta e ela suga, ela retira toda a seiva daquele vegetal. Isto fala de relação invasiva, de uma relação onde as pessoas só querem o bom que aquela pessoa tem. Aquele tipo de pessoa que não separa do cônjuge pela conveniência que o cônjuge lhe traz. Quem está entendendo aqui? Não permita que o seu casamento, pastor, vamos criar raízes. Legal, que tipo de raiz? Estranguladora? Raiz sugadora? Ou vamos criar raízes saudáveis plantadas junto das águas, para trazer para esta árvore para esse tronco chamado casamento, e transformar esse tronco numa árvore frutífera, onde nós teremos filhos que olharão para esta árvore e não sentirão vontade de rolar para longe, sentirão vontade de ficar na sombra desta árvore. Então, outro tipo negativo de raiz errada, raiz de amargura.
que é o que diz Hebreus capítulo 12, versículo 15, onde a Bíblia diz: nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos sejam contaminados. Você já ouviu falar de raiz de amargura? Quem aqui já ouviu? Pastor, o que é raiz de amargura? Ou o que promove a amargura? O ódio. O ódio promove a amargura. Diga comigo: o ódio promove a amargura, mas a amargura. Amém? O ódio não pode ser mais forte que o amor. Isto vai criar amargura no seu coração, uma raiz. E isso vai atrapalhar a sua vida em todas as esferas, profissional, relacional, principalmente espiritual e emocional. Então, o que promove a amargura? Falta de perdão. A falta de perdão. Minha esposa está lendo um livro sobre isso. Pessoas que não conseguem perdoar, vêm para a igreja, são perdoadas, mas não conseguem se perdoar e nem perdoar quem a feriu, quem a machucou, quem a lesou. Não consegue. Nessa noite, o Espírito Santo vai liberar sobre sua mente um entendimento de que esse perdão será liberado por você em nome de Jesus. Segundo, desejo de vingança. Terceiro, sentimento de rejeição e abandono. Uma pessoa que sente que foi rejeitada, abandonada, isto promove no coração raiz de amargura. Terceiro tipo negativo de raízes, a Bíblia fala em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, sobre raiz de toda espécie de males. Diz assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé. Não é o dinheiro que é a raiz, é o amor a ele. Acredite, muitos casamentos têm sido destruídos por causa desse amor ao dinheiro, por causa desse apego ao dinheiro, por causa dessa supervalorização das coisas materiais. Quando um casal coloca o dinheiro como prioridade da sua vida, quando um casal sacrifica a vida espiritual, ou seja, sacrifica a igreja, sacrifica a sua vida com Deus, para adquirir coisas, para se dedicar à profissão. Quando um casal coloca os cuidados com a sua casa acima dos cuidados com a casa de Deus. Sabe o que é isso? Amor ao dinheiro. E sabe o que isso vai causar? Raiz, isso vai se tornar a raiz de todo tipo de males que vai vir sobre a sua vida. Por último, vamos falar de coisa boa agora, diga amém. Raízes certas, falei de raízes erradas, agora vou falar de raízes certas. Provérbios 12, 12, diz assim: a raiz dos justos produz o seu fruto. Qual é a raiz certa, pastor? A raiz do justo. A raiz do justo produz justiça, não juízo. Porque o juízo me faz me colocar no lugar de Deus, mas a justiça faz com que Deus me coloque no meu lugar. Amém? A Bíblia diz, em Mateus ou Lucas, que quando José descobriu que Maria estava grávida, a Bíblia diz que ele projetou, porque ele nunca havia tido relação sexual com ela, ele projetou abandonar a Maria secretamente, a sua noiva, secretamente, porque ele não queria defamá-la, ele não queria infamá-la, não queria tirar a boa fama dela, e a Bíblia diz porque ele era justo.
Qual é a raiz do justo? Que fruto a raiz do justo produz? Produz o ato ou o hábito de não falar mal do seu cônjuge. Eu só aceito uma pessoa na terra falar mal da Márcia. Eu. Para ela. E eu só aceito uma pessoa falar mal de mim. Ela. Para mim. Você nunca vai me ver defamando a minha esposa. Nesses 28 anos de casado, eu já fiz coisas que, se ela quisesse, ela detonava com a minha moral. Ela detonava com o meu ministério. E não pensa que são coisas assim, grotescas, como um adultério consumado. Não, irmão. Quando é para detonar um casamento, quando é para detonar uma boa imagem, quando é para detonar uma pessoa, não precisa ser muita coisa não, irmão. Às vezes uma simples fofoquinha. Uma simples dúvida. Um simples mas, o G é assim mais. Não precisa nem falar mais nada. E eu e a minha esposa, nós sempre nos defendemos. Eu nunca admiti que minha mãe falasse mal da minha esposa. Ela nunca admitiu que a mãe dela falasse mal de mim. No período que antes da gente namorar, a gente estava ficando, ela apanhou de mangueira para não namorar comigo. Da mãe dela. Porque muita gente fofocou. Eu era de uma família assim, com uma moral meia turva, né? E ela queria, talvez, que ela casasse com um galego de olho azul, não sei, motivo. E ela apanhou de mangueira. E ela me defendeu, porque ela conhecia a minha essência. Ela sabia a pessoa que eu era por dentro. Deixa eu dar um recado para você. Quando uma mulher fala mal do seu marido, tendo razão, o diabo dança pelado, feliz da vida no meio da sala da casa. Quando um homem fala mal da sua esposa para outro homem, ou para outra mulher, o diabo dança pelado no meio da sala, feliz demais. Então, querido, não tire a fama do seu cônjuge. Se ele não é a pessoa que você gostaria que ele fosse, peça ajuda, mas peça conselho para alguém que tem experiência e possa realmente contribuir no seu casamento. Não fique dando detalhes da sua intimidade, do seu marido, da sua esposa, para qualquer pessoa, não. Ao invés de falar isso, ore por ela, ore por ele. Ontem eu falei lá no culto de casais, que teve coisas na minha esposa, que eu só consegui mudar de joelhos. Oh, aleluia, saiu um glória a Deus aí. E eu tenho certeza que teve muita coisa que ela só conseguiu mudar em mim, de joelhos. Agora, por último, semana passada a gente fez uma reunião com a equipe de pastores. A maioria deles não quis a decisão que eu queria tomar. E eu disse, eu vou tomar mesmo assim. E no outro dia eu levantei, olhei para ela e disse, não vou tomar mais. Não sei o que aconteceu. E ela deu aquele sorrisinho assim, que faz só umas covinhas. E vira, né? Acredite, oração ainda funciona. A Bíblia diz que a mulher casada com um marido descrente, ou um marido que não tem palavra, ela ganha um marido, sabe como? Reco na boca, joelhos dobrados, orando, porque o Espírito Santo vai entrar na vida do marido, onde ela não consegue. O Espírito Santo vai acessar onde ela não consegue. E assim a mesma coisa o marido. O Espírito Santo vai acessar na vida. O Espírito Santo, ele tem uns códigos que nós não conseguimos decifrar, gente. Amém? Glória a Deus. Então, a raiz dos justos produz o seu fruto. Segundo Reis, capítulo 19, versículo 30, diz assim: tornará a lançar raízes para baixo. Não são raízes aéreas, estranguladoras, sugadoras. São raízes saudáveis para baixo. Tornará a lançar raízes. Olha só, gente, tornará. Sabe o que esse texto está dizendo?
que tentou, não conseguiu, vai tentar de novo. Tentou, não conseguiu, não vou desistir, vou tentar de novo. Amém? Tem coisas que a gente só conquista pela persistência. O que é persistência, pastor? É a insistência com inteligência. Então, tornará, ou seja, tentou uma vez, cortar as raízes. Tentou uma vez, não deu certo, vai tentar de novo. Tornará a lançar raízes, ou seja, não irá desistir, para baixo. Irmão, não resista a se humilhar. Nós estamos vivendo uma geração muito exaltada. Nós estamos vivendo uma geração que as pessoas têm dificuldade de se humilhar. As pessoas têm dificuldade de aparentemente aceitar o fracasso momentâneo. As pessoas têm dificuldade de aparentemente dar a impressão que perdeu. Lembra do filme do Rocky Balboa? O cara apanhava 10 rounds, vencia no final. O Van Damme, mesma coisa. Então a questão não é você vencer todas as batalhas, é você vencer a guerra. E a sua guerra não é contra a sua esposa. Vocês não jogam ping-pong, que um tenta jogar a bola para o outro com a maior dificuldade possível para que ele não consiga pegar e ele faça ponto. Vocês jogam machobol, frescobol. Eu e a minha esposa, uma vez a gente ficou, acho que uma meia hora, lá numa praia de Floripa, vendo um casal jogando frescobol. Imagina assim, 2 tolos assim, ó. Eles tinham uma habilidade tão grande, irmão, de jogar a bolinha um para o outro. E eles estavam somando um maior número de pontos, tentando bater o seu próprio recorde. Deixa eu profetizar para o seu casamento. Esse ano, vocês baterão os próprios recordes. Porque vocês não vão jogar ping-pong, gente. Vocês vão jogar um jogo onde os dois perdem ou vencem juntos. Não é uma guerra dos sexos, não é uma guerra de individualismo, não. São os dois caminhando para o mesmo propósito. Diga comigo, casamento não é um olhar para o outro, são os dois olharem para o mesmo lugar. Amém? Glória a Deus. Então eu perguntei para um casal aqui, quanto é que você ganha, irmão? Vou assim falar, eu não posso falar o salário dele. Vamos botar que ele disse assim, o salário que você ganha, 15 mil. Aí eu perguntei para ela assim, qual o salário que você ganha, irmã? Ela disse 4 mil. Aí eu disse, resposta errada. Você não ganha 15, ela ganha 4. Os dois ganham 19. É essa a consciência que você tem no seu casamento? É essa a consciência de que o salário de vocês dois faz parte do mesmo bolo? O salário dela eu deixo para ela. Sabe o que você está fazendo com ela? Está estragando. Mas é que o que ela ganha é tão pouquinho. Não, irmão, o que ela ganha somando com o seu é o suficiente. Tem uns irmãos aí que a mulher ganha melhor, que já estão alegres aí no espírito, né? Então, irmão, o Satanás, ele criou essa cultura. O meu carro. Que seu, irmão? Há um avivamento aí acontecendo. Eu e a minha esposa, nós temos um cartão de débito. Eu estava lá, essa semana eu e o Júnior nos retiramos 3 dias para um jejum de 72 horas. E eu te mostrei lá, a caixa informa, débito de tanto. Final do dia, caixa informa, visita a casa do terror, Jace, débito de mais tanto. Bati um print das 2 fotos, e editei ali, disse assim, você acaba com o meu jejum.
Então eu e ela, nós temos um cartão de débito. E é engraçado que às vezes ela esquece, porque eu estava saindo, o Júnior viu essa cena. Eu estava saindo, e ela assim, tá, não vai me deixar sem dinheiro? Vai me deixar sem dinheiro? Eu disse, você tem 2.000 no cartão. E eu posso fazer isso, irmão, porque tem marido que não pode. Porque a hora que ele voltar do jejum se desvia. Porque os 2.000 ficou lá no shopping. Então Deus precisa curar essas raízes. Porque shopping não é farmácia, irmã. Não pense que você vai ficar mais feliz porque você compra. Não, meu irmão, minha irmã, você não vai ficar mais feliz, isso é doença. O Espírito Santo está falando nessa noite aqui. 2 Reis 19:30. Tornará a lançar raízes para baixo. Se humilhe, meu irmão, quando for preciso. E dará fruto para cima. Ei, quem lança raízes para baixo, dá fruto para cima. Quem aprende a viver bem na terra, acaba gerando coisas, fazendo coisas que vão ecoar para a eternidade. Quem está me entendendo aqui? Então você e seu cônjuge, se vocês têm filho, vocês têm sobre eles um legado a passar para eles. Vocês têm o dever de influenciá-los para a eternidade. Pastores, se eles não quiserem, azar é deles. Mas nós temos esse dever, nós temos este compromisso de criar raízes para baixo e gerar frutos para cima. Glória a Deus. Para encerrar, vou falar de Jesus. Jesus é a nossa raiz. Jesus é o nosso modelo. Jesus é a nossa base, é o nosso fundamento. Jesus é a nossa rocha. Jesus é o meu paradigma, é nele que eu me espelho para que eu possa ser a melhor configuração de marido que minha esposa precisa. Não é nem que ela merece, porque nem sempre ela merece, porque nem sempre eu mereço. Você quer dizer amém? Mas o amor não se move em merecimento. O amor não se move em merecimento. Pastor, mas ele não muda. Mas ela não muda. Meu irmão, eu amo a minha esposa, sabe por quê? Não é para que ela mude, é para que eu não mude quem eu sou, quem Deus me criou para ser. Eu não posso deixar com o imerecimento dela, com que o imerecimento dela me tire do meu propósito existencial. Quem está entendendo? Se ela não der resposta, se ela não for recíproca, Deus infarta. A gente chora uns dias, já chora no velório assim, vê se tem alguma já mais ou menos no padrão. Em menos de um ano você vê o pastor Jean casado de novo, pode ter certeza. Eu espero que o mesmo aconteça com ela também. Vamos lá, vamos para o nosso modelo, Isaías 53:2. Diz assim, porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Vamos dissertar? Isaías 53:2. Porque Jesus foi subindo. Primeira coisa, irmão, criar raízes fala de superação. Diga comigo, superação. Que é uma superação, ou seja, uma ação acima do normal, do padrão. Pastor, como é que a gente supera criando raízes? Subindo de nível. A Bíblia diz aqui que ele foi subindo. Ele subiu de nível. Foi subindo como? Como renovo. O que é renovo, irmão? Renovação de ciclo. Jesus sabia viver cada ciclo. Jesus sabia viver o seu ciclo transcendental como Deus, sabia viver o seu ciclo como humano.
como ser natural. Mas Jesus também sabia viver o seu ciclo como ser espiritual. Então, irmão, com um casal que ele tem raízes, ele sabe viver cada ciclo da sua vida. Tem crente que tem dificuldade de viver cada ciclo. Ele começa ganhando bem e continua se vestindo mal. Começa a ganhar melhor e continua comendo mal. É uma crise de imerecimento que ele não consegue se presentear com coisas boas, não sabe mudar de ciclo. E o contrário também não é diferente, porque tem gente que estava num ciclo financeiro melhor, está vivenciando uma crise e quer continuar no mesmo nível. Não sabe se adequar, não sabe se redesenhar, não sabe vivenciar a realidade da sua vida e do seu momento. Jesus aqui é um renovo, ou seja, ele sabia viver cada ciclo da sua vida. Glória a Deus por isto. Irmão, eu e minha esposa, a gente sabe andar de Fusca e de Fusion. A gente sabe o momento, irmão, de andar do Neto do Corolla, do Etios. E a gente sabe o momento de andar de Fremont, irmão, com teto solar. E glória a Deus, e a gente desfruta. O irmão que me vendeu esse carro, sabe o que ele falou para mim? Ele disse: pastor, eu vou te dar um desconto de 10 mil. Porque eu queria vender esse carro para o meu pastor, mas sabe o que ele me disse? Ele me disse que ele não andaria com esse carro porque ele pensa o que os outros da igreja vão dizer. Irmão, se um dia Deus me der condição de eu encostar um Camaro ali na frente, você acha que eu vou deixar de fazer isso para querer agradar quem não gosta de mim, quem não me conhece? Nunca. Agora, se eu tiver que encostar uma carroça ali na frente, amarro meu cavalinho, irmão, e entro para a igreja dando glória a Deus misturado com aleluia, porque essas coisas não me movem e também não me travam. Amém? Vamos voltar para Isaías 53:2, porque ele foi subindo como um renovo perante ele. Perante quem? Quem era a plateia de Jesus? Deus. Perante ele, perante Deus. E como raiz de uma terra seca, superar é não deixar a sequidão da terra impedir o propósito do céu. Como raiz de uma terra seca, a terra não ajudou Jesus, mas o céu ajudou. Superar é você compensar o que você não tem na terra com aquilo que o céu supre. Tem gente, irmão, frustrado porque quer receber da terra aquilo que só o céu tem. Não queira receber no seu casamento o modelo que é celestial. Dependendo da psicóloga que você vai, a psicoterapeuta, dependendo alguém a sexóloga, o sexólogo que você vai, ele vai incentivar você a assistir coisa que você não deve, a ter tipo de relação sexual que você não deve, para apimentar seu casamento. Já estou encerrando. E como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. Superar e não deixar a aparência falar mais alto que a essência. Jesus não tinha aparência, não tinha formosura, irmão. Nós não podemos estribar o nosso casamento no físico, porque isso é carnalidade. Eu não posso estribar minha relação com a minha esposa baseado no corpo dela. Aliás, antes, no namoro, eu já olhei para o corpo da mãe dela, e eu sabia que o código genético iria moldá-la de acordo. E eu estava olhando, Carlos, eu tenho umas bolsas aqui, que é exatamente o que eu achava feio no meu pai. E deixa eu falar uma coisa, você sabia que isso aqui é muito fácil de resolver, que uma cirurgia básica resolve? Mas não, eu prefiro investir em coisas, e às vezes isso me incomoda, de repente incomoda ela, e eu não... Irmão, eu vou profetizar de olho aberto. Não vai demorar muito para minha esposa colocar silicone. Ela quer, ela acha bonito. E eu vou aproveitar, irmão. Porque saco é, irmão. A gente teve 3 filhos, 4 mamaram. Imagina. É difícil a coisa. Pegou? Revelação? Está dormindo a menina? Glória a Deus.
Está de fone? Pegou a visão, irmão? Então, queridão, alô? Mas se minha esposa, se a nossa condição financeira não nos viabilizar o implante do silicone, meu irmão, isso não vai mudar meu amor por ela. Não vai mudar meu sentimento por ela. Eu não sei por que as pessoas se preocupam tanto com isso, se na hora fecham o olho. Por que então se preocupar tanto? É igual a mulher que se separa, eu não caso mais, porque homem é tudo igual. Se é tudo igual, por que escolhe tanto? Se mulher é tudo igual, por que escolhe tanto então? Vamos lá. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Então superar é compensar as limitações através das virtudes. O que sustenta um casamento não é o físico, é a virtude, não é o virtual, é a virtude. O problema é que as mulheres hoje estão mais virtuais do que virtuosas. E aí não há raízes. Para encerrar Apocalipse 22:16, falando ainda de Jesus, ele disse: eu sou a raiz da geração de Davi, e eu sou a resplandecente estrela da manhã. Olha o que ele está falando aqui. Eu fui raiz, eu cresci para baixo, e eu me tornei estrela. Ou seja, eu cumpri meu papel muito bem na terra, agora chegou o momento de eu brilhar no céu. Amém? Agora chegou o momento de eu ser estrela. Agora chegou o momento de eu iluminar a noite das pessoas, porque eu fui raiz, eu fui a raiz da geração de Davi, e agora eu sou a resplandecente estrela da manhã. Se o seu casamento tiver raízes, o seu casamento vai virar estrela, o seu casamento vai brilhar, para muitas pessoas se espelharem, e vencer o período de escuridão do casamento deles. Amém? Fique em pé. Quero chamar aqui a minha esposa, ela vai estar nos abençoando. Aleluia. Deus está nesta palavra, Deus está neste culto, Deus está neste lugar, e eu tenho certeza que se você abrir seu coração, nessa noite, coisas que estão doentes no seu casamento, irão ser curadas, em nome de Jesus. Coisas que estão desalinhadas, estarão sendo ajustadas, no nome de Jesus. Amém?